Então seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. Como se recorda, temos vindo a anunciar desde o fim de semana que íamos ter uma conversa sobre a decisão do Governo de suspender as aulas e não permitir aulas online. A questão que se coloca aqui é uma decisão constitucional? Tendo em conta que há uma boa parte da sociedade e dos alunos que está em condições de ter essas aulas online, enquanto há cerca de 250 mil computadores que faltam a alunos mais desfavorecidos, que o Governo não teve o cuidado de resolver quando se apercebeu do problema na primeira vaga de Covid em 2020. E, portanto, aqui a questão limitou-se as aulas online precisamente porque o Governo percebeu que estes alunos iam ficar mais desfavorecidos em relação àqueles que conseguem ter aulas online. E não são apenas no ensino privado. É uma situação que se estende a uma boa parte do ensino público. Ora, o que nós vamos tentar discutir aqui hoje e perceber é se isto faz sentido do ponto de vista legal, nomeadamente do ponto de vista constitucional. E já agora, o que é que os cidadãos podem fazer para contestar esta decisão? Eu tenho comigo o Jorge Marrão, que é o fundador do movimento MEL, está o Paulo Mota Pinto, que já teve uma conversa connosco aqui também, e está o Jorge Pereira da Silva, constitucionalista. Jorge, vou começar por si. Isto é uma decisão que levanta dúvidas do ponto de vista constitucional? Bom, eu diria que não levanta dúvidas do ponto de vista constitucional, é manifestamente inconstitucional. Não há aqui qualquer sombra de dúvida de que a inconstitucionalidade existe e é flagrante. E eu passo a explicar porquê. É certo que nós estamos em estado de emergência, mas, em bom rigor, no que diz respeito aos direitos fundamentais que estão em causa, a liberdade de aprender e de ensinar e o direito à educação, o estado de emergência não traz nem tira rigorosamente nada. Isto é, o decreto do Presidente da República que declara o estado de emergência não se refere a estes direitos. Refere-se a outros direitos, a direitos dos trabalhadores, à liberdade de iniciativa económica privada, vários outros direitos, mas estes mantêm-se plenamente em vigor, não estão de maneira nenhuma suspensos. E mesmo que estivessem, podíamos discutir a questão, mas a verdade é que não estão. Portanto, no passado, em outros estados de emergência, estes direitos estavam contemplados na declaração, mas agora não estão. Bom, Jorge, isso significa que o Governo utilizou uma prerrogativa que não estava prevista no decreto de estado de emergência para resolver um problema que ele próprio criou. É isso. Eu nem sei se o Governo verdadeiramente considerou. Enfim, não tenho essa informação. Eu acho é que o Governo, como sempre, pensou no ensino público e na sua vontade de defender o ensino público, mas, infelizmente, não se defende o ensino público prejudicando o ensino privado, da mesma forma que não se defende o Serviço Nacional de Saúde, tentando levantar constrangimentos aos grupos de saúde privados. Mas, se me permite, porquê é que a inconstitucionalidade é flagrante? Porque há um princípio básico que presida todas as restrições de direitos fundamentais, que é o princípio da proporcionalidade. E esse princípio da proporcionalidade, para nós juristas, é analisado em três fases ou em três testes. O primeiro teste da proporcionalidade é o teste da adequação. Isto é, uma restrição só é justificada constitucionalmente, só é possível se ela conseguir, de alguma maneira, contribuir para o objetivo que está em causa. E o objetivo que aqui está em causa, como toda a gente sabe, é evitar a propagação da doença, é conter a pandemia. Ora, esta medida e a sua extensão ao ensino privado e cooperativo não contribui rigorosamente em nada para a contenção da pandemia. Depois há outros testes, mas no fundo, do ponto de vista do princípio da proporcionalidade, esta medida falha logo o primeiro e, portanto, em bom rigor, nem vale a pena estarmos a ver os outros testes, que são o teste da necessidade e o teste da razoabilidade. Portanto, falha o primeiro. Eu, aliás, creio que não só falha o primeiro, como é perverso. Porquê? Porque se o objetivo é manter as pessoas em casa, e em particular é manter os alunos em casa, ora, faz mais sentido manter os alunos em casa em aulas do que dar-lhes férias. Sobretudo os mais velhos,
que têm mais alguma autonomia, não tendo trabalho para fazer em casa, não tendo que assistir a aulas, não tendo trabalhos para fazer, saem para a rua e vão ter com os colegas e com os amigos. E, portanto, outra razão, Jorge, que é o facto de a paragem nunca vir a ser de 15 dias, vai ser superior a isso. Portanto, o Governo está claramente a prejudicar os alunos ao proibir aulas online. Claramente a prejudicar os alunos, não há a mínima dúvida acerca disso. Bom, e aí entramos numa outra questão, que é de saber se, no fundo, isto é apenas uma alteração do calendário ou é mais do que isso. Poderia ter sido assumido como nós não conseguimos ir amanhã para ensino remoto, precisamos de alguns dias de preparação suplementar. Mas, enfim, foi assumido como uma espécie de antecipação de férias. É manifesto que não vai ser isso, mas enfim, daqui a alguns dias... Deixa-me ao Paulo Mota Pinto para ouvir a opinião dele. Ele também é especialista em questões constitucionais. Paulo? Muito obrigado. Eu manifestamente concordo também com estas considerações. Eu acho que este é um caso quase de escola de inconstitucionalidade. Por estas razões, realmente, esta medida não só não é adequada à finalidade de controlar a pandemia, como até pode ser contrária, em certa medida, como disse o professor Jorge Pereira da Silva. Depois, além disso, poderia discutir-se, eu tenho isto também referido, que a finalidade não era só controlar a proliferação da epidemia, mas também evitar, digamos, que fossem favorecidos os alunos das escolas privadas, que têm mais meios em relação aos outros. Há aqui várias questões, este ponto pode ser discutido no plano político, desde logo, sabe porque é que isso não é possível assegurar essas qualidades. O Governo não conseguiu fazer isso nas escolas públicas, depois de ter prometido e de ter anunciado. Mas mesmo no plano agora jurídico ou constitucional, é duvidoso se esse fim é um fim legítimo, admissível, não é? À luz da liberdade de aprender e ensinar, que justamente significa que cada escola deve poder ter o seu projeto educativo. Aliás, há mesmo uma norma específica que diz até que o Estado não pode programar a educação segundo certas diretivas estéticas. Provavelmente também não pode, por exemplo, impedir uma escola de aprofundar mais uma certa matéria ou de até ter mais aulas numa certa semana, preparar melhor os alunos para um exame. Justamente o que se pretende com essa diversidade é isso. Portanto, está a ver este comentário do nosso espectador Carlos Botelho. E o que é que está o Tribunal Constitucional a fazer? Só havia para o passo de escolha? Não, isso é outra questão. Já vamos às vias de reação, isso é um ponto importante. Mas eu acho que há realmente consenso entre os juristas no sentido de que esta medida viola princípios básicos da nossa Constituição. É uma restrição à liberdade de aprender e ensinar, que é, aliás, a liberdade de garantia, desproporcionada, desadequada e desnecessária, e depois com justificações ideológicas, para além de manifestamente procedentes no plano político, também não aceitáveis à luz da liberdade de aprender e ensinar. Depois, agora, outra questão é de saber como é que se pode reagir contra ela. Não é? Bem, quanto ao Tribunal Constitucional, apesar de realmente o nosso Tribunal Constitucional ser o órgão ao qual compete, como diz a Constituição, administrar a justiça em matérias constitucionais, não é, no nosso figurino, um órgão que possa controlar, muito menos por iniciativa própria, a conformidade com a Constituição de todas as decisões do Estado. Não é esse o papel. Os poderes estão divididos, também os órgãos sociais. Podem pedir a fiscalização da constitucionalidade, Paulo. É preciso que haja uma iniciativa para pedir essa fiscalização. Mas além disso, é preciso que seja uma fiscalização de normas. Poderá discutir-se, se é o caso deste decreto. Bem, isso seria uma fiscalização sucessiva. Só poderia ser pedido por algumas entidades, isso não foi feito. Sempre não levaria. Por que é que o Presidente da República não pediu uma fiscalização preventiva? Bem, desde logo é discutível se isso seria, neste caso, possível, uma vez que a Constituição se refere a diplomas legais, não é, para a fiscalização preventiva, e neste caso não é isso que está em causa. Não é? Digamos, talvez o que está em causa, digamos, o controle pelo Presidente da República, pelo próprio Parlamento, é, digamos aqui neste caso,
o que está em causa. Penso que isto é uma medida decretada por uma resolução do Conselho de Ministros, não é verdade? Portanto, é discutível se ela podia ser objeto de fiscalização preventiva. Paulo, deixe-me trazer o Jorge à conversa, para ver qual é a leitura que ele faz mesmo política do problema. Jorge. Não, então, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer quer ao professor Paulo Mota Pinto, quer ao Jorge Pereira da Silva terem aceito o convite do MEL. O tema que nós debatemos no MEL tem a ver com a questão até onde é que o tema da calamidade pública pode levar em relação às restrições aos direitos, liberdades e garantias. Portanto, nós, quando quisemos trazer isto a debate, foi saber, porque, enfim, os vários, diria, associados do MEL têm algumas opiniões divergentes, mas uma delas é saber até onde é que pode ir o estado de emergência e o que é que significa calamidade pública. E, por outro lado, também a imprecisão, se quisermos, relativamente às normas. Vou dar um exemplo concreto. Zona de residência. Certos países, estou-me a lembrar, por exemplo, um país, a Irlanda ou o Reino Unido, tem claramente definido o que é a zona de residência, até onde é que as pessoas podem deslocar. Nós temos um conjunto de normas que foram publicadas, e quando digo normas, eu provavelmente tenho que usar uma terminologia jurídica errada, mas ou resoluções, o que for, que tornam a vida do cidadão muito mais complexa. Ou seja, há uma arbitrariedade que nasceu com a pandemia, que resulta de uma interpretação que as forças do Estado podem fazer relativamente às próprias resoluções. Ou seja, as pessoas estão um pouco baralhadas. E talvez com um exemplo em concreto, gostava de vos ouvir sobre este tema. Imaginemos um casal que tem 2 filhos, um no ensino público e o outro no ensino privado. E os dois apelam ao mesmo direito, que é a liberdade de aprender e ensinar. Por parte do Estado, o Estado vê-se, por razões, obviamente, presumo, ou orçamentais ou de organização, impedido de fazer o tal ensino presencial, como também proíbe o privado no presencial, mas quando nós falamos do ensino à distância, já a coisa é diferente. Então, nós temos uma situação ainda mais estranha, que é esse casal que paga impostos relativamente ao ensino público e também indiretamente paga para o filho que está no ensino privado e paga ainda mais para o ensino privado. Ou seja, nós temos uma consequência da decisão em que o Estado cria, eu diria, não é um dano, mas um ónus adicional às famílias, porque no limite não vão aprender, porque não há aulas, essa é a realidade, mas o custo continuará a existir. E depois há um outro problema, que é a legitimidade que as escolas têm em impedir as cotizações e as propinas relativamente ao aluno. Eu gostava de ouvir, porque isto tudo é interessante, porque as pessoas nós temos que perceber até onde é que a Constituição está a ser violada e até onde é que ela nos está a proteger. Não estou a ouvir, Camilo, desculpa. Estou a pedir ao Jorge Pereira da Silva que me está sequer pegar no assunto, esta questão que tu colocaste. Muito bem, são várias questões e complexas. Em primeiro lugar, eu queria talvez explicar como é que funciona isto do estado de emergência e das restrições. Há muitas vezes a ideia de que é necessário decretar o estado de emergência para que haja restrições. Não é assim. Quer dizer, todos os direitos estão, em circunstâncias de normalidade, sujeitos a restrições. O que é preciso é que haja uma lei da Assembleia da República ou um decreto-lei do Governo, autorizado pela Assembleia da República, que estabeleça de forma clara e precisa que restrições são essas. E, portanto, as restrições não são um exclusivo do estado de emergência. E desse ponto de vista, eu devo dizer que me parece que houve mais atropelos à Constituição no período entre estados de emergência, em que o Governo quis continuar a restringir vários direitos, e em particular a própria liberdade de circulação, ao abrigo de um suposto estado de calamidade que não compreendia a possibilidade de estabelecer essas restrições, do que propriamente
durante os vários estados de emergência em que nós vivemos. E, portanto, a grande diferença, no fundo, entre o estado de emergência e o período de normalidade constitucional é que as restrições podem ser bastante mais intensas no estado de emergência. Bastante mais intensas e bastante mais generalizadas. Enfim, em termos técnicos, nós podemos ter em estado de emergência restrições que atingem o conteúdo essencial dos direitos. No estado de normalidade, não. As restrições, digamos assim, só podem ser mais superficiais, não é? Resultar, no fundo, do conflito que muitas vezes ocorre entre direitos. Isto leva-me a outra pergunta. Porquê é que nós, desde março do ano passado, e vai fazer agora um ano, não tivemos a preocupação de modificar a lei? Que eu julgo que nem sequer é preciso mexer na Constituição. Porquê é que não alterámos a lei para poder enquadrar essas situações num regime jurídico diferente, em vez de termos de estar a recorrer exatamente ao estado de emergência? Sim, ouça, não podia estar mais de acordo. Eu escrevi várias vezes dizendo que esperava da Assembleia da República que fizesse uma lei, sob proposta do Governo ou por iniciativa dos deputados, que permitisse enquadrar muitas das restrições relativamente mais suaves que nós tivemos desde que terminou, digamos assim, a primeira série de estados de emergência e começámos a segunda. E a verdade é que eu creio que, infelizmente, nós vamos sair desta segunda série de estados de emergência e essa lei não vai acontecer. Eu creio que é por teimosia do Primeiro-Ministro, que não quer propor. Mas a verdade é que a oposição podia avançar, não é? Sim, mas nós temos um presidente que é um constitucionalista por excelência. Sim. Nós aprendemos direito constitucional com ele, com o professor Jorge Miranda e com o professor Pedro Gomes Cantilho, da velha geração. Ou seja, era de esperar que uma pessoa com a formação do professor Marcelo Rebelo de Sousa tivesse sido ele o protagonista de uma mudança da lei. Porquê é que isso não acontece? Não, ele não pode ser. Ele pessoalmente ou institucionalmente não pode ter iniciativa a apresentar uma proposta ou um projeto. Mas pode falar no assunto, mas tudo pode. Eu creio que aquilo que ele fez foi, no fundo, pressionar o Primeiro-Ministro no sentido de dizer não há mais restrições, em particular à liberdade de circulação, sem estado de emergência. E, portanto, aqui, no fundo, disse-lhe que aqueles atropelos que existiram, sobretudo naqueles fins de semana prolongados, aqui, em que a polícia controlou a circulação das pessoas, não podiam voltar a ocorrer. Mas eu não sei, assim, não me queria alargar, mas o Jorge Marrão coloca uma questão, que também é uma questão absolutamente fundamental, que é, então, mas esta medida do Ministro, é uma medida do Governo, não é? Apesar de ter sido o Ministro da Educação, que veio a público, com declarações, aliás, particularmente infelizes, defendê-la, é uma medida do Governo, não é? Portanto, o Ministro da Educação aqui só é responsável pela profunda infelicidade do modo como justificou a medida, acusando quase que as escolas particulares serem responsáveis pelo estado a que nós chegamos. Portanto, é uma medida do Governo. Bom, e de facto é uma medida absolutamente surpreendente, porque parece uma medida saída de outro tempo da história. Eu achei que em pleno século XXI, tantas décadas passadas sobre o 25 de Abril, já não era possível ouvir aquilo que eu ouvi. Todos nós sabemos que a humanidade andou séculos a discutir como balancear a igualdade e a liberdade, e julguei que nas sociedades ocidentais tínhamos chegado a um consenso de que não se pode esmagar a liberdade das pessoas e das instituições e da sociedade civil a troco de uma igualdade, digamos assim. Eu agora não sou, confesso, especialista em ideologias de esquerda e, portanto, não sei se isto é stalinista, se é maoísta, se o que é, mas é absolutamente inaceitável. Paulo, porquê é que nós não mudamos a lei desde março até agora? Bem, eu não sei se para o que está agora aqui em causa, neste caso concreto, o mais importante era ter mudado a lei. Aqui o que está em causa, neste caso concreto, é realmente, digamos, o preconceito ideológico de esquerda do nivelamento por baixo no seu pior e imposto a toda a sociedade. Em termos, digamos, ilícitos, inconstitucionais e também em termos muito censuráveis no plano ideológico e político.
Isso não há dúvida. Não sei se ter mudado a lei do estado de emergência e ter previsto, eu sou favorável a essa revisão, também não sei se este era o melhor momento, digamos, enquanto as coisas estão a decorrer. Não sei se havia tranquilidade, o próprio Parlamento esteve com dificuldades de reunir, etc. Portanto, não sei se tinha havido, sou verdadeiramente condições para isso, mas seja como for, penso que isso não é a solução para este problema, neste caso concreto, em que está em causa uma questão de conteúdo das políticas. Já agora deixe-me dizer, sem querer desviar a questão para o plano político, mas como ali o Camilo pôs aqui há bocado um comentário a dizer que o PSD estava a dormir, queria dizer que vi há pouco uma afirmação do Presidente do PSD dizendo que se assegurou que realmente o próximo renovação do estado de emergência permitirá ensino à distância. Isto é um problema que vai desaparecer, saiu agora mesmo há pouco tempo, que o Presidente da República realmente no decreto que prevê o estado de emergência, a renovação, prevê, isso foi anunciado pelo Presidente do PSD, que será permitido o ensino à distância. Queria também dizer, em segundo lugar, sobre as formas de reação. Realmente, o controle preventivo pelo Tribunal Constitucional não era possível. Seria possível o controle sucessivo? É discutível, saber se isto é uma norma a ser possível. Bem, mais tarde, eventualmente, poderia haver uma indemnização, mas isso também não é algo que era preciso provar prejuízo, etc. Direito de resistência é difícil, porque aqui não está em causa num caso de impossibilidade de recurso à autoridade pública. A própria autoridade pública é que assumiu digamos este. Portanto, realmente é um caso em que não há verdadeiramente medidas imediatas de resistência, salvo eventualmente a declaração de ilicitude, inconstitucionalidade e uma indemnização ex post. Isso não faz com que, a meu ver, esta medida não seja ilícita e também violadora da igualdade. Aliás, o exemplo do Jorge foi claro no sentido de que, nesse exemplo que deu, viola manifestamente a igualdade entre quem está no ensino privado e no ensino público, porque quem está no ensino privado já paga também uma prestação que, apesar de ser paga, agora o Estado impede que lhe seja prestada. Não é? E podia ser prestado não só prepara o ensino público para prestar esse serviço aos alunos do ensino público, como impede que aqueles que pagam essa prestação, no caso, ensino à distância e no ensino privado, a recebam. Isso poderá ter consequências nos contratos. Realmente, falou desse problema também. É um problema relativo à relação entre os colégios e os alunos. Não é? Saber se eles devem ou não, se há uma impossibilidade causada por terceiro, que não é imputável, digamos aqui, ao devedor colégio, se aquilo que eles receberam naquele mês deve ser restituído ou não. Bem, evidentemente, o que se espera é que isso possa ser, digamos, resolvido por acordo entre os colégios e cada aluno. Mas o direito tem também uma resposta para isso. É preciso clarificar esta impossibilitação da prestação pelos colégios para saber se há uma obrigação de restituição, pelo menos parcial, das mensalidades. Não sei se me estou a fazer entender. E não excluo que possa ser o caso. Paulo, eu estou a tentar meter-me no lugar do cidadão comum que está do outro lado e que deve ter ficado estupefacto a ouvir, exceto os que têm pancada de esquerda, de extrema esquerda. Como já sabem, que no Acordo do Dinheiro eu não tenho preocupações com as palavras. Portanto, já sabem que aqui, quem vem aqui é sujeito a se ouvir o que eu tenho para dizer. Mas dizia eu, isso é eu ponho no lugar do cidadão que está a ver... Não, já, não é constitucional. É o artigo 30, é a liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão é constitucional, é só para que as pessoas percebam. É o equivalente de uma das emendas americanas da nossa Constituição. Bom, mas eu ainda estudei direito constitucional com algum cuidado e tive boas notas, por isso estou à vontade. Bem, voltando ao assunto, eu ponho-me no lugar das pessoas que estão do outro lado a ver e que devem estar a dizer assim: pá, eu ouço o ministro com uma distinta lata a chamar nomes aos privados, eu ouço o ministro a proibir literalmente que se faça aulas online. E depois, o que eu estou a ouvir é dois constitucionalistas que têm dificuldade em dizer que é difícil sujeitar a fiscalização disto a um Tribunal Constitucional. Essas pessoas vão ficar desiludidas. Vamos lá ver. Deixa-me só responder a isso. Eu não tenho dúvida que se pode intentar uma ação. Há meios de reação. A questão é saber se vai ser em tempo útil. Não é? Se for para os tribunais administrativos, isso é algo que vai demorar a decisão anos. Aliás, é um dos problemas mais sérios da nossa justiça, é a demora dos tribunais administrativos. Não é? Significa uma amputação grande do Estado de Direito, concordo com isso. Talvez fosse possível alguma providência cautelar. Bem, não sei se esses meios de reação, através dos meios que o Estado põe ao dispor dos particulares contra esta medida, neste caso, duvido que pudessem possibilitar uma reação em tempo útil. Aliás, os próprios tribunais
tem estado agora com os... Enfim, mas é outra atrapalhada também. Não se sabe se os prazos estão suspensos. Mas não acha que isso dá aso a que os governos façam o que lhes apetece, precisamente por isso? Eu concordo com que a demora e as ineficiências da gestão administrativa podem ter esse efeito. Não penso que seja o caso em geral. Acho que, apesar de tudo, a fiscalização constitucional, que é preventiva de leis, que é sobretudo sucessiva, e os recursos de constitucionalidade representam uma forma também de limitar algum check and balance, algum equilíbrio no poder do Estado. Também, digamos, a própria opinião pública, neste caso, vamos lá ver, isto esteve em vigor 15 dias, a próxima renovação já vai permitir ensino à distância. E, em parte, por causa da reação, em parte, por causa da indignação de pessoas como Camilo e outras pessoas, que também, e nós, né, e da sociedade em geral, aliás, devo dizer, nós qualificámos, o PSD qualificou a proibição de aulas digitais como uma medida totalitária de perfil marxista. É difícil ser mais duro, não é? O que é que podia fazer? Apelar à revolta, ao não cumprimento, à desobediência? Isso também é uma coisa grave, não é? Agora, enfim, penso que, em geral, há uma censura forte da opinião pública e deve haver sobre este tipo de medidas e, sobretudo, a ideia de que a justificação da igualdade, da prevenção da desigualdade, é improcedente, é insuficiente e, no fundo, significa a ideia de nivelar por baixo, como se o Estado pudesse dizer não podem dar mais nenhuma matéria, não podem preparar ninguém melhor do que o ensino público. Não só não melhora, como impede outros de fazer melhor. Isso não pode ser, porque o Estado é exatamente o contrário, melhorar e permitir que outros melhorem. Jorge Pereira da Silva. Não, eu estava Espera aí, Jorge. O constitucionalista. Jorge, qual é a sua resposta a esta questão? As pessoas estão a olhar para isto e a dizer assim, bem, eu estou de mãos atadas, não é? Porque não vejo solução rápida para isto e estes tipos fazem o que querem. E depois, quando nós poderemos ter alguma decisão no sentido de vamos contestar aquilo, voltam atrás e anunciam medidas diferentes. Isto não cria frustração nos cidadãos, porque sentem que os seus direitos não estão a ser salvaguardados. Não, cria evidentemente frustração, mas eu talvez não seja tão, tão pessimista quanto o professor Paulo Mota Pinto na incapacidade dos tribunais resolverem ou intervirem, pelo menos, neste tipo de situações. Já houve algumas providências cautelares, decididas pelo Supremo Tribunal Administrativo relativamente a outras questões, em particular no que diz respeito à liberdade de circulação, ainda que eu não concordo com essas decisões, e já houve decisões dos tribunais, designadamente nos Açores, a libertar pessoas que estavam em confinamento em condições que violavam a Constituição. Portanto, há, apesar de tudo, alguns meios eu concordo com isto. Individualmente as pessoas se mobilizarem e recorrerem aos tribunais. Agora, relativamente à questão de o que fazer perante esta medida, eu convocava aqui uma referência literária, que é o Príncipezinho do Saint-Exupéry, que creio eu que é na conversa que o Príncipezinho tem com o Rei do Universo. Ele diz o seguinte: o segredo para a obediência é dar ordens comedidas. E, portanto, se as ordens são comedidas, elas são cegamente obedecidas. Se não são comedidas, há desobediência. E foi o que aconteceu. Eu creio que a esmagadora maioria das escolas privadas, de uma forma ou de outra, manteve, se não as aulas, tal como tinha previstas remotamente, mas manteve apoio aos alunos. Mudaram o nome. E, tanto quanto eu sei, inclusivamente algumas escolas públicas estão a dar apoio aos pais para ocupar de forma útil as crianças em casa. Portanto, isto é o sinal mais do que evidente que a instrução que foi transmitida é errónea, e é errónea quer para os alunos do ensino privado, mas até para os alunos do ensino público. Eu convocava também aqui, já agora, uma decisão já bastante antiga do Tribunal Constitucional, que dizia respeito ao ensino da religião e moral nas escolas públicas. Na altura, só havia ensino da religião e moral católica. E o Tribunal Constitucional chamava a pronunciar-se sobre esta questão, se havia uma discriminação
em função da religião, disse: o problema não está em haver ensino da religião e moral católica. O problema está em não haver ensino da religião e moral de outras confissões religiosas. E a verdade é que o legislador, depois mais tarde, adaptou-se e nivelou por cima, não é? E, portanto, a Constituição, o Tribunal Constitucional invocou um dever do Estado colaborar com os pais na educação dos filhos e, portanto, se os filhos queriam ter, ou se os pais queriam que os filhos tivessem educação, isto devia valer para todos e não apenas para os católicos. E, portanto, a ideia aqui é nivelar por cima e não nivelar por baixo. Não é? Nós estamos a falar de universos muito significativos. Eu creio, não quero estar aqui a falhar com os números, mas que há 1 milhão de jovens, 1.300.000 no ensino público e cerca de 300.000 no ensino privado. Nós estamos a falar de uma medida com um impacto brutal na vida dos jovens e brutal na vida das famílias. E, portanto, isto não é uma questão de sumenos que diga respeito a uma pequena minoria de pessoas. Uma coisa com um impacto brutal enfim, infelizmente, eu acho que o problema não é um problema de computadores, não é? Eu acho que o problema é um problema de organização, é um problema de mobilização dos professores para uma tarefa que, evidentemente, é uma tarefa árdua, não é? Árdua. O Paulo Pinto e eu, enfim, que somos professores, sabemos que isto implica para nós dar aulas um esforço muito significativo. Dar aulas e fazer avaliações. Enfim, e em particular as universidades também foram afetadas. Eu queria só dizer que concordo com as considerações iniciais que o Jorge Pereira Silva aqui despendeu. É evidente que existe, e neste na pandemia houve casos em que houve decisões sociais que restauraram, ou pelo menos reagiram contra medidas restritivas do Estado. O que terá acontecido neste caso é que eu não conheço nenhuma decisão dessas, não sei se foram solicitados, mas o prazo era relativamente curto. Penso que a generalidade das escolas terá optado por medidas substitutivas, que em muitos casos são ensino sobre outra designação, realmente. E esperando que na primeira renovação, que vai ser agora, já isto passasse, como pelo visto vai passar. Portanto, mais do que a insuficiência dos nossos meios, eu acho que a lição que se deve tirar daqui é de uma facilidade e até a intenção de aprisionar a sociedade por concepções ideológicas que estão subjacentes a esta medida. No fundo é isso. Foi isso que aconteceu aqui. Jorge Marrão, um bocado querias intervir, tens a oportunidade agora. Não, eu estava a ouvi-los com atenção e estava a imaginar o que seria se o Estado, quando é um prestador de um bem e serviço que é prestado em concorrência com a iniciativa privada, se pode, no fundo, normalizar essa prestação em diversas circunstâncias. Vamos admitir, por exemplo, e para ser mais, isto é, enfim, não é um momento provavelmente certo, mas a medicina à distância. A medicina à distância é algo que pode ser feito provavelmente por grandes hospitais que estão preparados para isso. E é óbvio que as pessoas, cada vez que vão ao hospital, têm uma possibilidade de estarem expostos e, obviamente, podem contribuir para o agravamento do estado de calamidade. Mas se o Estado impusesse a impossibilidade de um hospital privado praticar a medicina à distância, em que não há esse número, porque o que o professor Jorge Pereira Silva estava a dizer é nós também temos que olhar para o número. Eu estou naquela fase mais qualitativa, que é a medida, independentemente do número, e por isso é que eu estava a querer vos ouvir relativamente à questão de até onde é que o cidadão pode ir no seu direito à resistência em relação a um conjunto de medidas que são apresentadas dentro de um panorama de calamidade pública, mas que, obviamente, alteram drasticamente a vida desse cidadão, não sabendo ele se com o seu comportamento está ou não a agravar ou a desagravar a própria calamidade pública. E quando eu digo isto o tema da questão da zona da residência, as pessoas não poderem circular não sabendo até onde é que pode ir. Eu estive a ler, por acaso, quando decidimos fazer isto,
estive a ler, acho que há um acórdão sobre relativamente à definição de residência e domicílio por causa de um deputado e das ajudas de custo, e cheguei à conclusão, não sendo eu jurista, que a residência, de acordo com o acórdão, é no fundo onde a pessoa faz o seu estilo de vida, não tem nada a ver nem com o domicílio fiscal, nem com o domicílio legal, e portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: este atropelo à liberdade é realmente gritante. Eu acho que aí o PSD teve bem quando reagiu da forma como se estivéssemos nos tempos do PREC a insultarmos os marxistas, mas realmente é uma medida perfeita, ou seja, é um conjunto de medidas que eu só queria perceber como é que se enquadram estas medidas dentro da Constituição relativamente aos direitos de liberdades e garantias. Ou seja, porque nós agora estamos a falar numa coisa em concreto em que realmente percebe-se que há uma intenção objetiva de harmonizar ou de igualar aquilo que provavelmente já de partida era desigual. Agora, até que ponto... Outro exemplo, conselhos que não têm... ou seja, que não são considerados de calamidade pública, em que não há o mesmo nível de infectados. Aquelas pessoas têm que ser igual para todos, ou seja, a discriminação que o governo faz, ela por si só está espaldada na Constituição, ou há ligeiros atropelos à Constituição? Isto tudo, para mim, enfim, que não sou um homem de direito, gostava de perceber um pouco mais. Jorge, é para si. Bom, são de facto muitas questões. Eu começava talvez por um ponto que é o seguinte. Tem havido muitas medidas e muitas alterações a essas medidas. Isto torna efetivamente difícil as pessoas saber com o que é que contam efetivamente. Eu fui colecionando aqui numa pasta que tenho os decretos que declaram o estado de emergência, os decretos do governo que põem em prática esse estado de emergência e depois as resoluções do Conselho de Ministros que declaravam o estado de calamidade e o estado de alerta. Eu acho que a pasta neste momento tem mais de 2 palmos de altura, eu ainda tenho alguma dificuldade em ler as coisas em formato digital e a páginas tantas desisti. Acho que era muito importante que houvesse uma sistematização dessas medidas. O próprio Diário da República Eletrónico, que tem uma secção Covid, está enfim, muito difícil de ler, com remissões para variedíssimos diplomas. Eu acho que era importante também aqui fazer um grande esforço de simplificação para que os cidadãos saibam efetivamente o que é que lhes é aplicável num dado momento. E, portanto, essa profusão de alterações, em parte também decorrem do facto de, constitucionalmente, o estado de emergência estar limitado a 15 dias, mas poder haver renovações sucessivas. Eu acho que nunca na vida, quando se fez a Constituição, se imaginou que o estado de emergência podia alguma vez vir a ser renovado tantas vezes. Mas, enfim, esse é um problema que gera efetivamente insegurança na vida das pessoas e que perturba o seu dia-a-dia e que conduz também, às tantas, a um certo laxismo, não é? As pessoas guiam-se um pouco pelo seu bom senso ou às vezes não é? Ou às vezes o bom senso não abunda, não é? Mas, enfim, eu acho que as pessoas de bem, apesar de tudo, seguem aquilo que lhes parece que é correto do ponto de vista da proteção dos direitos das outras pessoas. A segurança é também um dos valores fundamentais do direito e estas constantes alterações, usar agora uma palavra que ficou famosa, este constante zigue-zaguear não ajuda muito. Quanto à questão da igualdade, bom, o princípio da igualdade é talvez o princípio mais complexo dos princípios jurídicos. Ele é muito difícil de aplicar com rigor, mas lá está, não neste caso, porque é pacífico
que o princípio da igualdade não é nivelamento e, sobretudo, não é nivelamento por baixo. Quer dizer, há um balanceamento entre liberdade e igualdade que enfim, fez correr rios de tinta. Todo o século XX, do ponto de vista ideológico, foi passado nesta discussão até que medida é que eram admissíveis desigualdades. E eu, por exemplo, convocaria aqui um grande jurista e pensador do século XX, John Rawls, em que ele claramente diz que não há razão para limitar as desigualdades se essas desigualdades, em última análise, aproveitarem também aos mais desfavorecidos. E aqui o que é evidente é que a limitação da desigualdade, que resulta já de a escola pública, na maior parte dos casos, não conseguir acompanhar a escola privada, a redução da desigualdade não aproveita rigorosamente nada aos mais desfavorecidos, que começam por não ter internet em casa e, portanto, o computador também não resolve, não é? Ou quando têm internet não têm impressora, ou quando têm impressora não têm dinheiro para comprar os tinteiros da impressora que são caros. Portanto, a Constituição, enfim, admite e consagra como direito fundamental a criação de escolas particulares e cooperativas, não pode depois, até porque isso tem consequências, como sublinhou muito bem o professor Paulo Mota Pinto, tem consequências na relação contratual. Se os pais fazem um esforço e não são necessariamente mais ricos, porque esta ideia de que na escola privada estão os ricos e na escola pública estão os outros, não é verdade. Há como creio que foi o Jorge Marrão que sublinhou, há pais que têm filhos em escola pública, na escola pública, na escola privada, em função da idade, é uma escolha perfeitamente normal. Ou há zonas em que a escola pública é excelente e, portanto, não há nenhuma razão para pessoas com elevados rendimentos não porem os filhos na escola pública. Portanto, é uma questão de cada família encontra a sua solução. E não pode o Estado, desta forma autoritária, digamos assim, querer nivelar por baixo e privar os pais que investem, muitas vezes com sacrifício, na escola dos filhos. Paulo, a mesma questão para fechar, estamos mesmo acima dos 45 minutos. Muito obrigado. Vários pontos, rapidamente. Inteiramente de acordo com a questão da simplificação. Quanto à certeza do direito, há aqui problemas que têm a ver com a ambiguidade, alguma delas natural, de alguns conceitos que são utilizados. O Jorge deu exemplos sobre isso, sobre qual é o local de residência. Uma pessoa pode ter várias residências, o que é verdade. Também quanto à questão dos conselhos que referiu, que estão bem ou que estão... que há tempos houve medidas, por exemplo, que abrangiam também um conselho que estava bem no meio de vários que estavam mal. Não é? Exatamente. Ora, é verdade que há uma certa prerrogativa de possibilidade de avaliação pelo Estado da adequação e da necessidade das medidas. Nós não podemos ter aqui um controle estrito, digamos assim. Só podemos censurar constitucionalmente aquelas medidas que são manifestamente para além desses limites. Não sei se estou a entender. É verdade que se há um risco de deslocação por esse conselho, se há pessoas que vivem nesse conselho mas que vão para outros, o Estado pode considerar que há um risco e que deve também ser abrangido. Não sei se estou a fazer entender. O problema é que esta medida, esta das escolas, está mesmo à luz de todos esses estándares mais alargados, para além de todos os limites de admissibilidade, a meu ver, claramente. Quer dizer, é desadequada, é desnecessária, introduz desigualdade e, sobretudo, traduz depois uma concepção política totalitária, como disse, que no fundo mostra-te um pouco a concepção também de quem nos tem que honrar. Peço desculpa dar esta alta política, mas é verdade. Quer dizer, a ideia de que nós não podemos melhorar, a sociedade não pode melhorar e tem de ser aprisionada pelo Estado se for além daquilo que o Estado consegue fazer. Se é que não mostra uma coisa pior. Se é que não mostra, por exemplo, não quero aqui fazer processo de intenção, que o Estado andou a atrasar o fecho das escolas para não mostrar isto. Isso ainda é pior, então. Porque aí está posto em causa a saúde pública por causa disso. Seria particularmente grave se tivesse sido isso. Bom, eu quero agradecer ao Jorge Pereira de Silva, ao Paulo Mota Pinto e ao Jorge Marrão esta discussão, que me parece ter sido muito frutuosa. Aliás, as 2.300 pessoas que tínhamos em direto há pouco são a prova de que o assunto tem muito interesse.
E antes de fecharmos o programa, quero recordar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que o Meltox tem também ajuda à produção do grupo Sendis e Alidata, que faz software de gestão de empresas. Meus senhores, muito obrigado. Seguramente voltaremos ao assunto se o Governo insistir em disparates destes. Só lhes posso desejar um bom trabalho e stay safe. Obrigado. Obrigado.